Saúde a todos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo escorrendo sobre Apocalipse. E se você ainda não assistiu o vídeo, vai lá, assiste, porque ele traz uma sequência de entendimento. Muitas vezes nós pegamos só um vídeo aí no meio das séries de vídeo que eu já fiz e que vou terminar, concluir em nome de Jesus Cristo. Esse é o meu objetivo, concluir aí discorrendo sobre todo o livro de Apocalipse, mas que essa palavra venha te abençoar com conhecimento, entendimento, te fortalecer espiritualmente, para que você possa compreender que Deus está no controle de todas as coisas e que é Ele que conduz todas as nações e que tudo aquilo que Ele planejou, Ele nos deu a conhecer pela Sua palavra e vai se cumprir. Não tem nada que não vai se cumprir. Cumprindo todas essas coisas, nós sabemos também que cumpre a palavra de Deus, que é fiel, a qual nos levará para estar para sempre com Ele. E está muito próximo à volta de Jesus. Nós temos que buscar nos fortalecer todos os dias na palavra de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assenta, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a bestas e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. E adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre, isso foi o anticristo e o falso profeta lançado no lago de fogo. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amados, quando nós... amém, glória a Deus. Se dá aqui o amém, né? Se dá amém pela palavra de Deus. Quando nós fazemos uma leitura bíblica, nós temos que buscar primeiro entender a informação que a leitura nos traz, né? E também é importante a gente procurar nos inserir no cenário. A nossa mente, o nosso sentido está no cenário que a Bíblia está nos revelando. E conhecer bem os personagens, buscar conhecer bem os personagens descritos no texto. E isso nós vimos, muitas vezes só o texto não dá para ter esse conhecimento dos personagens. Nós precisamos fazer nossos cruzamentos bíblicos, as conexões bíblicas, buscar os contextos históricos que tratam do mesmo assunto para conhecer melhor, né? Então isso tem que estar na nossa mente, no nosso entendimento.
Uma coisa importante, uma informação importante, logo no verso 12 diz: e seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua coxa havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Aqui nós temos uma informação da aparência de Jesus Cristo, que muitas vezes nós não pensamos nessa aparência. E por quê? Porque nós às vezes queremos ver Jesus Cristo só como um ser humano, que lógico, ele é um de nós, à direita do Pai, ele se fez carne e ele ressuscitou no corpo glorificado, mas no corpo humano glorificado, e ele subiu ao céu, foi recebido à direita do Pai, e ele é um de nós à direita do Pai, com todas as características humanas, né, que ele adquiriu aqui como se fez carne. Porque ele, além de ser Deus, ele se fez carne e ele recebeu nele mesmo todas as características de um ser humano, né? Isso não o diminuiu, ele não perdeu o seu poder por se fazer carne, mas sim, ele ressuscitou no corpo glorificado, subiu à direita do Pai e continua com sua glória, com seu poder, com seu esplendor. Então, quando ele aparece lá no início de Apocalipse, ele já aparece já na sua glória, no seu esplendor, a qual o apóstolo João se vê ali desfalecido diante da presença de Jesus. E então, porque o poder, o esplendor, a grandeza, a glória dele, nós como seres humanos normal, é impossível nós resistirmos como ser humano normal à presença dele. Mas quando nós tivermos o corpo glorificado, então nós estamos capacitados para, como a palavra de Deus diz, para ver ele como é e ser como ele é, né? Então aqui quando diz que seus olhos eram como chama de fogo, porque isso é a glória, é o poder, é o esplendor dele. E outra informação importante: e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. Não é coroa, é diademas. Nós vamos receber coroa, mas Cristo tem diademas, porque rei, ele tem a diadema na cabeça. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E aí, uma informação que nós precisamos de buscar compreender, porque nós estamos vivendo uma época que surgiu aí no século passado, não sei se é seita ou se é um segmento teológico, com a visão teológica ou o que mas que dizem que nós precisamos pronunciar o nome hebraico de Jesus Cristo. Ora, o nome hebraico de Jesus Cristo, ele além de ser difícil de pronunciar, a língua portuguesa, ela não tinha os instrumentos total, a língua portuguesa ela não usava o Y, ela não usava o W, então o nome de Jesus Cristo não é uma tradução igual o povo diz, mas sim é uma transliteração para a nossa pronúncia, para que nós podemos pronunciar o nome de Jesus Cristo da nossa forma, na nossa pronúncia. É como, por exemplo, João em inglês John, e a tradução não fez uma transcrição literária, e então é uma forma, uma adaptação literária para que a língua daquele povo se tenha adaptação. Então o nosso Jesus Cristo é o mesmo Filho de Deus, é o mesmo Senhor dos Exércitos, é o Deus que se fez carne, e aí os próprios adeptos do nome hebraico, nem eles conseguem pronunciar o nome normal. Uns dizem Yahuwah, outro Yahshua, e daí por diante. Existem várias pronúncias que nem eles mesmos se entendem. Mas nós olhamos para a informação bíblica aqui, Apocalipse capítulo 19, verso 12, nós vemos que ele, Jesus, tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, um nome que ninguém conhecia. Esses aí, adeptos da língua hebraica, eles não conhecem esse nome de Jesus. Então esse é o nome verdadeiro de Jesus.
E um nome que nós não conhecemos, o ser humano não conhece. Isso por quê? Porque Jesus, ele é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade, as três pessoas no único Deus. São três pessoas distintas, mas formam um único Deus, porque são três pessoas, onipotente, onisciente, onipresente, são três pessoas no mesmo nível de poder. E então como Deus é Espírito, ele se faz um, ele se ajunta em um único corpo. E eu já falei sobre isso no outro vídeo anterior. Depois eu vou trazer isso, essa questão espiritual mais profunda, porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: é que o nome verdadeiro de Jesus é o nome da origem dele. Porque Jesus, ele não pertence a essa dimensão aqui universal que nós vivemos, essa dimensão do universo, esse nosso universo. Porque esse nosso universo foi criado por ele. Cristo, ele é o Verbo, ele estava com Deus e era Deus, e nada que se fez sem ele, tudo que se fez veio por meio dele, porque ele é criador ao lado do Pai, ele estava com o Pai em toda a criação. Então ele é Deus criador ao lado do Pai. Então todo esse universo aí foi criado também por Cristo, o Senhor dos Exércitos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual a nossa pronúncia, a adaptação é Jesus Cristo. E Cristo, porque ele é o Redentor, o Salvador. Então aqui traz um nome a qual ninguém sabe. Se fosse um nome hebraico, João sabia, porque João era hebreu. Ele sabia, ou vai dizer que João era hebreu e não sabia ler o nome hebraico de Jesus Cristo. Mas aquele é um nome que ninguém sabia, só Jesus sabia. Por quê? Porque é o nome da origem de onde Jesus veio. Porque Jesus não pertence a essa nossa dimensão, esse nosso universo, essa nossa dimensão. Então veja a grandeza de Jesus Cristo, a grandeza de Deus. Deus, ele nada se compara a ele nessa nossa criação, porque tudo aqui foi criado por ele, nós fomos criados por ele. E então nós temos uma criação, fomos criados especialmente porque recebemos a partícula de Deus, recebemos o Espírito de Deus em nós. E Jesus veio, quando mesmo pecando, afastando de Deus, Jesus veio e pagou o preço por nós. E todo aquele que crê em Cristo foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Em Cristo Jesus nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1, João capítulo 1, verso 12. Então nós em Cristo Jesus nós recebemos o poder de ser feito filhos de Deus. Então vê quanto é grande o amor de Deus por nós, quanto é grande, porque nessa grandeza de Deus, a qual nada aqui nessa criação se compara a Ele, Ele vem e nos faz filho dele. Mas Jesus tem um nome que nós só vamos saber, compreender quando Ele pronunciar esse nome para nós estiver com Ele lá na eternidade com Ele. Então não tenha dúvida que o nome de Jesus não é um problema para nós. O problema para nós é não vivermos como Ele ensinou no seu Evangelho. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Então, olhando aqui para as nossas informações que nós temos nesse texto bíblico, nós vemos que Jesus, Ele vem aí nos ares, né, e desce na terra. Essa é a segunda vinda dele na terra, porque a primeira vinda de Jesus na terra foi quando ele se fez carne. Aí ele não vai voltar mais, ele vai ter só essa vinda dele. Então só são duas as vindas dele, né? Ele na terra, que ele vai pisar na terra, a vez que ele se fez carne, e a outra vez que ele vai vir já para tomar, conquistar todos os reinos e reinar por 1000 anos. Então a vinda dele intermediária para o arrebatamento é nos ares. A palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ela esclarece bem
nós vamos ser levados aos ares, ao encontro do nosso Senhor. Então Jesus Cristo aqui nesse tempo, ele já veio nos ares, já recebeu os escolhidos, salva a igreja, a sua noiva. E no capítulo 19 aqui a gente vimos no vídeo que eu fiz, vocês vão lá ver, que fala das bodas do Cordeiro. E então ali já houve o casamento, já não é mais a noiva, é a esposa, já foi vestida de linho fino. Então já houve o casamento. Então aqui já houve o arrebatamento da igreja. Então Jesus agora volta para a terra para poder prender o anticristo, o falso profeta, e lançar no lago de fogo, e para prender Satanás por 1000 anos. Então Jesus conquista a terra aqui. Esse é o momento que ele está conquistando toda a terra. E os que seguia, que guerreava contra Jesus Cristo, que foram à batalha contra Jesus Cristo, serão mortos pela espada que sai da boca de Jesus Cristo. É a palavra, porque gente, basta uma palavra de Jesus e todo mundo morre. Jesus, ele não precisa sair furando um e outro, não. Basta Jesus chegar e falar, e todo mundo morre. Todos aqueles que Jesus ordenar que morre. Porque todas as coisas foram criadas nele e por ele, todas as coisas são ligadas nele, e tudo foi criado pela palavra. E então pela palavra tudo foi criado, pela palavra tudo pode morrer. Então pela espada que saía da boca de Jesus, todos que seguiam o anticristo e o falso profeta morreram. E então todos que seguiam ali no combate, a gente vai ver mais na frente como fica. Só que houve uma batalha, houve uma guerra. Isso nós temos que compreender o seguinte: quando nós olhamos para Ezequiel, quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 38, nós vemos ali, a partir do verso 3, diz assim: E dizem, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti como todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, Persa, Etíope e os de Pute, com eles todos em escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarmas, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então o Senhor, ele que é Jesus, ele traz, porque ele tem poder para fazer o que ele quiser. Ele traz todo o exército do anticristo. Gog e Magog aqui é o exército do anticristo. O Magog é o anticristo. O Gog da terra de Magog é o anticristo. E muita gente confunde isso aqui, diz que uma coisa o anticristo é Magog, né? Gog da terra de Magog. Às vezes eu confundo um pouquinho falar. Mas olha o que diz lá o verso 7 do capítulo 39. Diz Ezequiel: e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Nunca mais deixarei profanar meu santo nome. Então, o profanador do nome de Jesus é o anticristo. E se nunca mais vai haver um profanador do nome de Jesus Cristo, depois de Gog, da terra de Magog, e nós sabemos que depois do anticristo 1000 anos de reino de paz, e depois o próprio diabo, não há mais um anticristo, o próprio diabo vem, mas não há mais guerra, não há um pós-guerra, todos são queimados, o fogo desce do céu e queima todo mundo. Então a única guerra mesmo é essa aqui de Gog e Magog, que é a guerra do anticristo, que é a mesma guerra lá de Zacarias, capítulo 14, a qual diz assim:
Eis que vem o dia dos... vou partir do verso 2, fica mais curta a leitura. Porque eu juntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A metade da cidade sairá para cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então olha aqui, é a mesma guerra que está falando em Zacarias. Jesus, ele vai reunir todas as nações contra Israel, porque é o momento dele vir e ser reconhecido em Israel e no mundo todo como Senhor e Deus. E então ele vai prender o diabo nesse momento. Ele vai vai prender o diabo por 1000 anos, vai lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. E todos os que estavam guerreando ali a favor do anticristo vai ser mortos. Vai morrer tanta gente que vão passar 7 meses enterrando os mortos. Então essa é a guerra mencionada no capítulo ali 19, quando Jesus desce ali. Então o capítulo 19 menciona que Jesus vem com todo o seu exército dos céus. E aí, porém, quando a gente olha para Zacarias capítulo 4, e qual diz assim: e naquele dia, Zacarias capítulo 14 verso 4 em diante, né? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Aziel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Então virá todos os santos com o Senhor. E quando nós olhamos, se tratando das bodas do Cordeiro, lá no verso 38, lá no verso 19, capítulo 19, verso 8, diz assim, tratando das bodas, né? Deixa eu começar aqui do verso 7, diz assim: regozijai-vos e alegrai-nos, e demos-lhe glória, porque vindo são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Olha, veja bem, aqui eu já expliquei isso, muito bem explicado num vídeo aí anterior, se eu não me engano é o vídeo número 30, 31 parece, mas vocês vão lá e vocês verem, fica falando das bodas. Então, aqui já é esposa, já aconteceu o casamento, já aconteceu as bodas, antes de Jesus descer. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação, isso fica muito bem claro. Mas aqui o linho fino são a justiça dos santos. Então os santos foram os que participaram da boda. Os santos é a igreja, é a noiva, né? É os salvos. E lá em Zacarias capítulo 14 está dizendo que ele desce com todos os seus santos. Se é todos os seus santos, não ficou nenhum santo para trás. E se os salvos, os que Cristo celebrou a bodas com eles, que é a igreja, a noiva, estão vestidos em linho fino, que é a justiça dos santos. Então nós que somos salvos, somos santos. Então todos nós que somos salvos, porque eu creio na salvação de Jesus Cristo, nós vamos descer com o nosso Salvador, porque todos os santos estão descendo com Ele. E então nós vamos descer com Ele sobre Jerusalém, e vamos estar ali com Ele em Jerusalém. E veja bem o que diz também aqui no
no capítulo 20, no capítulo 20, a partir do verso 9, diz assim: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Olha bem, o diabo, quando ele for solto por um pouco de tempo, ele vai enganar as nações de novo, né? E vão como a areia do mar sobre o acampamento dos santos e a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é Israel, ali a referência a Israel. Israel de Jerusalém, ela se autocompleta, onde se fala em um, fala no outro. Mas o acampamento dos santos, aqui está fazendo uma diferenciação em acampamento dos santos e Jerusalém. Por quê? Porque esse acampamento dos santos é os santos que desceram ali com Jesus Cristo, do Monte das Oliveiras, todos os santos. Mas esses santos, pastor, esses santos são os anjos. Os anjos nunca precisaram de acampamento nessa terra. Os anjos estão aqui nessa terra aí, bilhões de anjos ou trilhões de anjos aqui nos ajudando, e nunca precisou Deus fazer um acampamento para os anjos. Mas é isso desde a fundação da terra. Mas para os santos, sim, para os seres humanos, eles necessitam de acampamento. Então haverá um arraial, né, que é o acampamento dos santos, e ali vai estar os santos, que é a igreja, que são todos os santos que descem ali com Jesus Cristo. Então nós olhamos para as informações que nós temos no capítulo 19 de Apocalipse, olhando para as conexões bíblicas, fazendo uma conexão com Ezequiel capítulo 38, 39, fazendo uma conexão com Zacarias capítulo 14, nós vemos aí que esse é o momento onde Jesus desce e ele vai conquistar todos os reinos de volta, o reino que o homem perdeu para Satanás, que eu já deixei isso bem claro em outros vídeos atrás que a gente tratou desse assunto. Mas então o homem, Jesus, ele volta na terra. Por que ele precisa reinar 1000 anos? Porque o homem perdeu o reino para o diabo, e perdeu o domínio, que é reino. Porque a sujeição da terra e o domínio foi dado ao homem, está lá em Gênesis capítulo 1. E então quem não assistiu esse vídeo, volta lá e assiste esse vídeo que vai compreender. E está lá no vídeo, trata disso, o vídeo 11, 12, 13, e você vai compreender. Mas Jesus precisava conquistar todos os reinos de volta e reinar. O reino milenar de Jesus é para mostrar, não só para nós, mas mostrar também para os céus, que o reino de Deus é o único reino justo. E então ele conquista como homem, né, que ele Jesus, ele é Deus, mas ele é também hebreu, israelita, judeu. E como hebreu, israelita, judeu, o papel de Israel é conquistar de volta o domínio, a sujeição da terra, o reino que o homem perdeu lá no Jardim do Éden. Mas Jesus vem como homem, ele já venceu o diabo e suas coisas. Então ele vem, ele é Deus, ele é homem, ele conquista tudo de volta, né? E reina ali por 1000 anos. E aí depois nós vamos para um novo céu e nova terra, e aí é outra ministração. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, que essa palavra esteja no seu coração, que ela venha trazer para você uma necessidade de você buscar conhecer a palavra de Deus, que é na palavra de Deus que você conhece a Deus e o plano de Deus para a sua salvação, que você conhece o plano de Deus para a caminhada da humanidade. Então o livro da Revelação e os livros de profecia que nós conhecemos o plano de Deus para a humanidade.
e nós conhecemos a Deus pela sua palavra. Então que Deus te abençoe com todo entendimento e conhecimento na sua vida, que abençoe a sua vida e sua casa, em nome de Jesus Cristo.